Oposição na Venezuela afirma que, independente da verificação das atas eleitorais por parte da Suprema Corte do país, não vai reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, o que isso implica geopoliticamente. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre Antony Blinken, que volta com uma derrota na bagagem em sua viagem ao Oriente Médio, visto que o cessar-fogo não foi estabelecido e ameaças e ataques continuaram, inclusive do Hezbollah contra Israel, e falar um pouquinho também sobre a Ucrânia, que faz um ataque bastante significativo, uma chamada chuva de drones, o maior ataque desde o início dos conflitos, em direção inclusive a Moscou. Vale lembrar que um ataque também pegou em Rostov, gerando prejuízo na casa de 200 milhões de dólares. Mas, ao mesmo tempo, o Putin explicita algumas coisas que a inteligência russa estabeleceu, alegando que o Ocidente esteve totalmente envolvido nesses ataques em Kursk e vai até a Chechênia para convocar novos soldados para o conflito. Será que isso muda as posições da Rússia na guerra? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a mudança da política nuclear dos Estados Unidos em março, que estabeleceu que China, Coreia do Norte e Rússia são possíveis inimigos e pode mudar a sua política nuclear, desenvolvendo mais ogivas, principalmente contra os chineses. China já respondeu, hein? O que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Nesse momento você está em risco, sim, porque seus dados, tudo que está relacionado ali ao seu mundo profissional, sua vida pessoal, da sua família, cara, tá nos seus equipamentos, notebook, celular, e você sabe que existem pessoas de má fé que gostariam de ter essas informações para fins não muito bons, vamos colocar assim. Eu, ainda mais que trabalho, galera, praticamente só no mundo virtual, tenho que pensar na minha segurança. E é por isso que eu assinei o melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. O VPN do Surfshark ele vai permitir, por exemplo, que quando eu vou fazer a transferência de informações de um equipamento para outro, tudo isso seja criptografado, impedindo que pessoas de má fé usem das suas informações. Por exemplo, eu vou lá, quero me conectar no Wi-Fi público, Wi-Fi que eu não conheço. Com o Surfshark, galera, eu estou totalmente garantindo. Ele vai mudando, por exemplo, o meu IP, e isso vai garantindo, inclusive, a segurança das minhas informações passadas, sim, o que eu já visitei aí nos meus equipamentos. Além de vários outros benefícios, não só da segurança. Por exemplo, quero assistir algum tipo de série que o conteúdo não tem no Brasil. Eu consigo mudar minha geolocalização e ter acesso a conteúdos exclusivos. Vou viajar, por exemplo, você sabia? De verdade, tá? Faz o teste aí, ó. De acordo com o equipamento que você utiliza, você vai ter um preço de hotel, um preço de passagem. Com o VPN do Surfshark, isso fica completamente transformado e eu consigo ter acesso, por exemplo, a promoções que são exclusivas de determinadas localizações. Cara, de verdade, pelo preço que é e pelo, assim, benefício que você tem, é impossível não ter acesso a esse VPN. Fora que, por exemplo, você assinando com uma única conta, você pode colocar em vários equipamentos seus e até compartilhar com outras pessoas. Cara, fica mais barato que uma balinha, tá? De verdade. Então, se você quiser ter acesso ao VPN do Surfshark, eu recomendo bastante para sua segurança, cupom Ricardo e link na descrição que eu vou te dar ainda 4 meses de uso, suporte 24 horas, galera, tudo que você tem que ter para ter um ótimo serviço prestado. Então se liga aí, ó, link na descrição, cupom Ricardo, VPN do Surfshark, para sua segurança. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a gente teve uma fala da oposição, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, sobre as verificações da Suprema Corte acerca das atas eleitorais. Vai lembrar, pessoal, a gente já discutiu algumas vezes aqui no nosso canal que a oposição alega que, segundo 80% das atas de verificação própria, o Edmundo Gonzalez teve ali os seus 70 e poucos por cento dos votos e, por isso, é o vitorioso. Enquanto o CNE, órgão eleitoral da Venezuela, alega que viu todas as atas e que o Nicolás Maduro teve mais ou menos ali pouco mais de 50% dos votos. Fato é que é uma pressão para que o CNE apresente as atas eleitorais. Houve ali um suposto ataque hacker dos Estados Unidos, com participação do Elon Musk, inclusive a Venezuela falando em fazendas de bots da Argentina, ou seja, toda uma coalizão, segundo Nicolás Maduro, internacional, para boicotar as eleições venezuelanas. Depois, as atas apareceram, entre aspas, e foram entregues à Suprema Corte do país. A Suprema Corte está fazendo uma verificação e vai dar o seu parecer, alegando que é irrevogável a decisão da Venezuela, tá?
Só que a grande questão é que tanto o CNE, que é o órgão eleitoral, quanto a Suprema Corte da Venezuela, segundo a oposição, segundo Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, estão em conluio com a situação, estão em conluio com o regime bolivariano, porque são órgãos de Estado que foram cooptados pelo regime bolivariano, com indicações políticas e por aí vai, ou seja, só vão falar o que de fato o Nicolás Maduro quiser. Tanto que a oposição alega que os partidos de oposição não foram avisados e nunca tiveram no local de perícia, onde a Suprema Corte está fazendo a verificação dessas atas. E inclusive fala que a sala eleitoral do Tribunal Supremo não pode se atribuir funções e faculdades que são do órgão eleitoral. Ou seja, alega inclusive que não é a intenção, não é a finalidade do órgão que está sendo especializado em fazer a averiguação das atas para fazer de fato essa averiguação. No final das contas, isso vai fazer com que, muito possivelmente, tá? Aí deixa de ser a expressão da notícia, né? Passando para vocês a notícia, e passa a ser uma opinião que eu tenho sobre o fato. Muito possivelmente a Suprema Corte vai deliberar que as atas elas são legais, que o Nicolás Maduro foi eleito. Ou seja, discussão encerrada no âmbito interno da Venezuela. Como que isso vai ser recebido pela comunidade internacional é a grande questão que se estabelece. Muito possivelmente países como Estados Unidos, União Europeia, Argentina, Uruguai, países que já, ou até mesmo Chile, né, que também é um país de esquerda, mas já condenaram as ações do Maduro, não vão reconhecer a Suprema Corte como órgão de fato responsável por estabelecer o resultado aí das eleições, pedindo uma verificação independente. O Brasil está numa sinuca de bico. Por quê? A gente tem países como Rússia e China, líderes dos BRICS, que já reconheceram as eleições do Nicolás Maduro, mesmo sem a Suprema Corte falar sobre as atas eleitorais. Quando a Suprema Corte possivelmente referendar que o Nicolás Maduro está correto, independente se é justo, se não é justo, o Brasil vai ter que tomar uma posição. Vai reconhecer o Nicolás Maduro, sendo que a Suprema Corte é indicação, grande parte dos juízes, do regime bolivariano? Se reconhecer, isso pode pegar um pouco mal com a comunidade internacional, tá? Se a gente não reconhecer e ainda assim pedir uma verificação independente ou uma nova eleição, todo esse papo aí que o Brasil está pedindo, isso pode causar alguns certos prejuízos para a diplomacia brasileira, porque a gente vai ter reunião dos BRICS em outubro, falamos no vídeo de ontem, que questões super importantes vão ser discutidas, como, por exemplo, a desdolarização da economia, um sistema alternativo de pagamentos em relação ao SWIFT, a possível entrada de novos membros, como o Azerbaijão, Bolívia, talvez até mesmo a Venezuela, entende? E aí o Nicolás Maduro vai estar lá com reconhecimento do Xi Jinping e do Putin, e o Brasil não vai reconhecer a Venezuela, entende? Mas se a gente reconhece, isso pode pegar mal com os nossos parceiros ocidentais. Por exemplo, talvez vocês se lembrem que o Brasil, no comecinho do ano, ele tinha a intenção da volta do UNASUR, uma espécie de bloco político, que quando todos os países da América Latina passavam por aquela onda vermelha, tentou se formar, no final das contas, com a ascensão de governos mais à direita nos anos 2010. Houve um racha geopolítico na América Latina, e agora com a onda vermelha, entre aspas, novamente que tinha se formado nos anos 2020, o Brasil tentou reafirmar o UNASUR. Quando a gente teve o Nicolás Maduro vindo no Brasil e o Brasil falando, democracia é uma coisa relativa, não sei o que lá, países como Chile, como Uruguai, por exemplo, deram um passo atrás. Será que eu quero realmente me aliar com a Venezuela, com o regime do Nicolás Maduro? Entende? Então isso vai gerar rusgas de algum dos dois lados. Como a diplomacia brasileira vai se comportar, é uma coisa que eu estou especulando ou esperando para ver. Deixa aí nos comentários, pessoal. Você acha que o Brasil vai referendar a Suprema Corte da Venezuela como órgão independente e confiável para verificação das atas? Deixa aí nos comentários. Outra notícia importante está acerca do que eu tinha previsto para vocês, que embora das boas notícias trazidas pelo Antony Blinken, garantindo a gente teve um avanço significativo no processo de cessar-fogo, o Benjamin Netanyahu inclusive já até aceitou, eu não via tanto assim com bons olhos. Por quê? O Antony Blinken fez reuniões com líderes do Egito, o general Al-Sisi, por exemplo, né, o presidente do país, fez também com lideranças do Catar, fez com lideranças de Israel, tanto com o Galan, como o Benjamin Netanyahu, com o Herzog, presidente do país, para tentar estabelecer um cessar-fogo. Só que, embora Israel tenha
vamos colocar assim, aceitado algumas condições propostas pelo Hamas, alguns pontos ainda são polêmicos nesse cessar-fogo. Por exemplo, Israel não pretende abrir mão do corredor Filadélfia, que é uma espécie ali de corredor com uma faixa mais ou menos ali, tá, de fronteira entre Egito e a faixa de Gaza, e também de alguns pontos estratégicos, alegando que vai tirar os militares de algumas regiões das cidades mais povoadas, mas não quer perder o controle da administração territorial. Ou seja, qual vai ser o futuro de Gaza? Teremos um Estado palestino? Muito possivelmente não. O próprio parlamento israelense rejeitou a ideia da criação do Estado palestino porque coloca em risco a existência do Estado de Israel. O Antony Blinken tentou se unir com a liderança do Hamas e inclusive estabeleceu, olha, nós americanos, nós somos contra uma administração futura da faixa de Gaza por parte dos israelenses. Venha com a gente nesse cessar-fogo que a gente pode estabelecer um acordo mais benéfico para vocês. Só que o Hamas aparentemente não acredita muito nas palavras dos Estados Unidos e estabeleceu que essa proposta de cessar-fogo é só para libertar os reféns e ganhar tempo, mas na verdade eles não querem abrir mão da criação ou a facilitar a criação de um Estado palestino. Com isso, os ataques eles continuam. Israel fez ataques deliberados contra a faixa de Gaza, matando, pessoal, só ontem cerca de 50 palestinos. Enquanto isso, o Hezbollah lançou mísseis, por exemplo, na região das Colinas do Golã, uma região disputada historicamente entre Síria e Israel, ou seja, o conflito não acaba. A ONU acabou de publicar, por exemplo, que talvez a única saída para grande parte dos palestinos que ali estejam seja o fim da sua vida, sabe o que eu estou falando, né? Ou seja, há uma pressão gigantesca da comunidade internacional, há pressão eleitoral. Sim, tivemos manifestações na convenção do Partido Democrata, de eleitores democratas que estão pressionando a dupla Kamala Harris e Biden para que eles se posicionem mais fortemente contra o Estado de Israel, e o estabelecimento de um cessar-fogo seria, assim, magnífico para aumentar a popularidade da Kamala Harris. Aparentemente, o Antony Blinken não vai voltar com essa, entre aspas, vitória na bagagem do Oriente Médio. A gente teve também, pessoal, um ataque bem significativo dos ucranianos. Inclusive, a mídia está colocando que foi o maior ataque que aconteceu desde o início dos conflitos. Pelo menos um ataque com drones. A gente fala, pessoal, de cerca, segundo Moscou, tá? De 45 drones, com 11 em direção a Moscou, 23 em Briansk, alguns em Belgorod, em Kursk, em Kaluga, até em Podolsk, que é um território que fica mais ou menos ali a 30, 40 quilômetros do Kremlin, sim, a sede administrativa política da Rússia. A gente teve disparos, teve ataque aí com drones. A Rússia alega que ela conseguiu brecar todos, mas é fato que a Ucrânia já estabeleceu que esses ataques com drones, com equipamentos, eles podem ser um diferencial, visto que com militares, excetuando em Kursk, que eles conseguiram avançar num território significativo, a Ucrânia não está conseguindo, inclusive, parar o avanço dos russos, por exemplo, em Donetsk. A gente teve um ataque que foi feito com drones, por exemplo, em Rostov, no reservatório de combustível gigantesco da Rússia. E vai lembrar que a Rússia financia grande parte do conflito, grande parte da guerra, exportando esses combustíveis. A gente tem o reservatório pegando fogo. A gente fala em quantidade de combustível que seria equivalente mais ou menos a 200 milhões de dólares. Ah, professor, é pouca coisa. Primeiro que não é pouca coisa, né? Para mim seria ótimo, né? Mas então assim, no nível de Estado, é relativamente pouca coisa. Pô, beleza. Mas demonstra, cara, uma fraqueza muito forte da Rússia de conseguir lidar com esses ataques aéreos que estão acontecendo. Claro que a Rússia justifica, até utilizando palavras da Ucrânia, que quando a gente teve, por exemplo, o ataque às pontes que aconteceram na região de Kursk, que minaram hoje um território de mais ou menos 700 quilômetros, isolando 3 mil militares russos e colocando, além dos 1.250 quilômetros que a Ucrânia já avançou, tomando 80 vilarejos com pontes destruídas, colocando mais 3 mil militares em risco. A gente teve a própria Ucrânia colocando que eles utilizaram o sistema HIMARS, ou seja, armas ocidentais. Então a Rússia alega que não há uma guerra justa, porque na prática é a Rússia não lutando contra a Ucrânia, mas lutando contra toda a coalizão da OTAN. A Rússia até colocou, por exemplo, que segundo o seu sistema de inteligência, a gente teve ataques importantes que foram liderados em Kursk por uma coalizão de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Polônia.
nessa que está sendo colocada como a maior incursão territorial no território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo as informações da Rússia, as unidades que invadiram o território, de 1.000 a 1.500, foram treinadas pelo Reino Unido e pela Alemanha e contaram com dados da inteligência da OTAN, que financiou ali, a partir de imagem de satélite, coleta de dados, aonde que estavam os agrupamentos militares, pontos estratégicos que deveriam ser utilizados pelos soldados ucranianos. E a Rússia coloca, imagina se fosse, por exemplo, a inteligência da Rússia fazendo a mesma coisa contra os Estados Unidos. Cara, vamos colocar aqui, um exercício de futurologia, né? Um exercício de imaginação. Sei lá, se o México fizesse uma incursão nos Estados Unidos e, de repente, as armas mexicanas são armas que foram dadas pelos Estados Unidos. O ataque que o México faz é um ataque utilizando dados da inteligência russa, inclusive com financiamento, apoio logístico, tudo tal. Entende? Será que os Estados Unidos consideraria isso como uma interferência direta da Rússia? A Rússia alega que ela considera, sim, uma interferência direta do Ocidente, dos Estados Unidos, tá? Vendo essa preocupação que existe em relação ao conflito, a gente teve hoje uma notícia bem importante do Putin, depois de 13 anos fazendo uma visita à Chechênia. Chechênia que é uma região polêmica da Rússia, tá? Por quê? A gente já teve uma guerra de independência da Chechênia, que inclusive saiu vitoriosa. É que quando Putin ascendeu ao poder lá no comecinho do seu primeiro governo, até como forma de aumentar a sua popularidade, ele retomou a Chechênia. Mas é fato que existem disputas gigantescas na região do Cáucaso, região de maioria islâmica, ali no sul da Rússia, com relação à população russa. Alegando que grande parte do governo da população do Cáucaso, da Ingushétia, da Chechênia, não se sente representada pelo poder central e há certas rivalidades dos cristãos ortodoxos da Rússia contra as populações islâmicas ali da região do Cáucaso. Mas o Putin fez um acordo com o pai do atual Kadyrov, que também era o Kadyrov, mas o Kadyrov pai, que estabelecia um poder absoluto para o Kadyrov em troca de uma parceria com a Rússia. Então, talvez os chechenos islâmicos não amem totalmente a Rússia, mas as lideranças políticas locais, até mesmo o Kadyrov filho hoje, é sim um grande parceiro do Putin. O Putin já anunciou que possivelmente ele vai ampliar sua gama de pessoas que estão sendo convocadas para o conflito, ampliando para que pessoas, adolescentes, homens, enfim, de 17 e 18 anos também sejam utilizados no campo de batalha. Muito possivelmente essa visita que o Putin fez à Chechênia hoje seja justamente para restabelecer esses acordos. Ou seja, primeiro os chechenos vão ver como vai sair a experiência de treinamento no campo de batalha, para depois também convocar reservistas russos. Lembrando que isso impacta muito a popularidade de um governante, hein? Por quê, professor? Porque, que nem eu falo, uma coisa é o cara lutar na Ucrânia porque ele é um voluntário, tá recebendo um soldo, o cara tá indo por sua própria vontade, porque acredita no ideal. Eu, por exemplo, sou reservista do Exército Brasileiro. Aí imaginou, sei lá, o Brasil entra em guerra e eu sou convocado para lutar no Uruguai. Chutei qualquer coisa aqui, né? Cara, convenhamos, eu tenho família, tenho filho, tenho meu emprego, não quero lutar numa guerra independente dos motivos que sejam, entende? Então uma coisa é você chamar reservistas, outra coisa é você deslocar voluntários. Isso pode impactar na imagem do Putin, deixando bem claro. O próprio Medvedev, que é um dos conselheiros de segurança da Rússia, inclusive já foi presidente da Rússia, tá? De 2009 até 2012, na época que o Putin virou primeiro-ministro. O Medvedev, para quem é velho de guerra aqui do canal, sabe que toda vez que ele fala, ela vem trolha, né? Ou seja, o cara, ele, na minha concepção, tá? Ele é o porta-voz radical da Rússia. Então, tudo que ele fala, você divide por uns 10. Mas, segundo o que o Medvedev falou, a Rússia até aceita negociar com os ucranianos, mas só quando a Ucrânia for derrotada. Muito possivelmente em Kursk, inclusive garantindo, tá, que militares russos já estão sendo deslocados para aquela posição e que essa aventura em Kursk, ela vai ser finalizada num futuro próximo pelos ucranianos, pelos russos, né, contra os ucranianos, mas que eles pretendem no futuro, sim, fazer um acordo de paz com a Ucrânia. E para finalizar, pessoal, notícia super relevante, hein? A gente teve um anúncio por parte do New York Times que os Estados Unidos, em março de 2024, ele fez uma mudança do que eles chamam ali da estratégia nuclear secreta do governo Biden. O Biden, os Estados Unidos, eles estabelecem, geralmente, tá, a cada 4 anos, o que eles chamam de diretrizes para uso nuclear. Na prática, pessoal, mais ou menos se retrata qual seria a estratégia nuclear dos Estados Unidos, que vai valer pelos próximos 4 anos, claro, com alguma mudança importante acontecendo, pode ser antecipada e ser revista essas diretrizes.
Como é um documento ultra confidencial, a gente não tem informações de grandes detalhes. Mas segundo o New York Times, o que foi apurado é que, primeiro, toda aquela política do Tratado New START, de contenção da produção de novas armas nucleares, aparentemente isso está sendo abandonado. A gente tem hoje Rússia, com o maior número de ogivas nucleares, e Estados Unidos, que apostava muito não na expansão do número, mas na modernização das suas ogivas, e a China, que do ponto de vista percentual é o que mais cresce. Os Estados Unidos falam que hoje os chineses têm mais ou menos 500 ogivas. Os dados oficiais apontam de 350 a 500, mas que até 2030 eles podem dobrar esse número, chegando a 1.000 ogivas nucleares. Então, por conta da Rússia ter saído do tratado New START, lembrando que a Rússia alegou que ela saiu do tratado porque ela não podia vistoriar as armas americanas, que é uma coisa que fazia parte do tratado, já que os russos estavam sendo sancionados pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos tinham acesso aos dados das armas russas, e ainda repassava para Inglaterra, França, que também são países com armas nucleares, e a Rússia falava, poxa, eu estou sendo sancionado, não posso vistoriar as armas americanas. Além disso, meus inimigos geopolíticos, como Inglaterra e França, têm acesso aos dados das minhas ogivas, e eu não posso ter acesso às ogivas deles. Então a Rússia ela saiu do tratado, e a gente vê um recrudescimento dessas questões. Com a Coreia do Norte desenvolvendo novos equipamentos, a China produzindo mais ogivas, a Rússia também, e por aí vai. Então, aparentemente, além da modernização, teremos uma expansão das ogivas nucleares. Claro que tudo como elemento de dissuasão, segundo os Estados Unidos. A China já respondeu a isso e alega que vê com grandes preocupações, alegando que os Estados Unidos eles promovem uma teoria de ameaça nuclear chinesa para aumentar o seu poderio nuclear e fugir da política de desarmamento. Ou seja, que os Estados Unidos, na prática, eles ficam inventando que a Rússia vai usar armas nucleares, que a China vai usar armas nucleares, para justificar a expansão do seu arsenal. Os Estados Unidos até alegaram que, possivelmente, a Rússia estaria desenvolvendo até um novo tipo de equipamento que poderia ser uma arma nuclear espacial. Isso tudo seria retórica argumentativa para poder justificar a sua expansão. Ou seja, os outros estão fazendo, então vou lá e faço antes que eles me ataquem. Um elemento aí retórico de dissuasão. E aí, pessoal? Lembrando, tá, que os Estados Unidos também aparentemente consideraram que as novas parcerias geopolíticas, com acordos sem limites entre Rússia e China, com Rússia e Coreia do Norte assinando um tratado militar de cooperação em caso de agressão estrangeira, dá um indicativo que os Estados Unidos e o Ocidente podem ser, no futuro, alvo de um ataque nuclear conjunto entre China, Coreia do Norte e Rússia. E aí, pessoal, você acredita nisso? Ou acha que é uma desculpinha dos Estados Unidos para aí sim aumentar a sua produção nuclear? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.